Eu não vou ler tudo aqui, está aqui, somente alguns parágrafos, Umbanda que eu quero ler e comentar com os irmãos, e que de alguma forma esse estudo possa ajudar e que seja de bênção para os irmãos, principalmente para os irmãos que estão chegando agora, está bem? Nós temos muitos irmãos que estão chegando agora na mensagem, alguns estão aos poucos tentando compreender como é que era o ensino Umbanda, então algumas coisas eles talvez não vão entender, e quem sabe essa questão aqui do evangelismo de Hollywood, alguns não conseguiram entender ainda, e queremos dar umas pinceladas, falar alguma coisa a respeito disso. Está bem? O irmão Márcio está em São Mateus, Espírito Santo, esteve agora há pouco realizando um batismo lá, e logo mais à tarde ele estará em Cariacica já para ter culto lá com seus irmãos. Então, a partir das 5:30 da tarde de hoje, o irmão Márcio fará sua transmissão, se for possível, se estiver tudo ok, fará a transmissão lá da reunião do Tabernáculo hoje de Cariacica. Amém, irmãos? Só esse rápido lembrete. Então, antes de nós irmos para a mensagem, vamos apresentar essa parte agora para o Senhor, depois de tantos problemas de transmissão, que Deus nos ajude agora. Amém, queridos? Curta a fonte, vamos falar com o Pai. Precioso Deus, amado Pai Celestial, a Ti te damos a honra e a glória, Senhor, por esse momento em que aqui estamos reunidos em Teu nome para tratar, Senhor, de um assunto que, como dissemos, é extremamente delicado, mas com a direção do Teu Santo Espírito, nós cremos que Tu nos ajudará a ter a compreensão disso, de como o Teu profeta tratou com essa questão, que não foi um problema apenas para o seu dia, mas também para os dias de hoje, porque vemos que esta mensagem, como a Tua palavra, Senhor, é atual. Pedimos a Tua graça, a Tua direção, que Tu nos ajude, Senhor, que não falamos nada que seja contrário à Tua palavra, ao Teu ensino, mas que a Tua palavra aqui possa ajudar os Teus filhos a compreender mais e mais a Tua própria palavra e o tempo que estamos vivendo, o dia, Senhor, que estamos vivendo. Porque Tua palavra diz que nos últimos dias haveria tipos diferentes de cristãos. E o Teu profeta os dividiu como crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Seriam crentes, mas seriam incrédulos. E é tão difícil tratar sobre essas questões, Senhor. Mas sabemos que Tu está em meio a todo este povo, tanto aos bons como aos maus, porque a chuva cai sobre todos, a luz brilha sobre todos. Então, Pai querido, que Tu nos ajude, eu te peço agora, em nome do Filho Jesus Cristo, a tratar sobre este tema, Senhor. Na esperança que Tu nos ouve neste momento, nós pedimos isto e Te agradecemos, Pai, no nome do Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Eu quero tratar sobre esse tema, então. O evangelismo de Hollywood, ou, se você preferir, a personificação do cristianismo. Porque, conforme eu disse para você, é a mesma forma, né? É a mesma forma de uma Umbanda tratar, o mesmo termo que uma Umbanda usava para tratar do mesmo tema. Então, eu acho que algumas coisas até nem preciso explicar, sim. Eu acho que todos devem saber o que é Hollywood, que é lá naquela cidade de Hollywood, é que sai lá a grande produção cinematográfica mundial. Os Estados Unidos são mundialmente conhecidos pelo que é produzido aí nessa cidade de Hollywood. Muito conhecido aí por muitos anos pelos filmes. E o Umbanda não tinha nada contra filmes. Ele mesmo disse que chegou a assistir alguns bons filmes que ele achava que retrataram aí a Bíblia, né, como os 10 Mandamentos. Eu lembro que ele mencionou que também assistiu Sansão e Dalila. Uma vez passou um filme que ele também assistiu, um filme com a Marilyn Monroe, inclusive, mas ele só quis assistir porque o filme se passava numa região onde uma Umbanda costumava caçar, lá na Colômbia Britânica, ali na fronteira com o Canadá. Então ele fez também questão de assistir o filme para relembrar alguns locais que ele esteve ali. Parece que ele viu o filme e se lembrou do local. Então, às vezes, ele não tinha nenhum problema contra filme, mas nós sabemos que muita coisa boa se produz, sim, temos que admitir. A palavra diz, né, julgai todas as coisas, examinar todas as coisas e retende o que é bom. Mas nós sabemos que a maioria das coisas ali é pervertida, porque há um espírito perverso por trás de tudo. Nós sabemos que uma Umbanda disse que há um espírito em todas as coisas. Então uma Umbanda disse, esse mesmo espírito que está em Hollywood é esse mesmo espírito que está, infelizmente, ungindo aí muitas igrejas, muitas congregações, também no evangelismo, produzindo esse tipo de evangelismo, o evangelismo de Hollywood. É um termo pejorativo que uma Umbanda usava
para se referir a todo tipo de ministério que comprometia a palavra de Deus com o mundo, com os sistemas do homem, sim, buscando apenas a atenção do público, atrair o povo aí com o evangelho mais fácil, o evangelho mais convidativo. O irmão Krebs aqui está dizendo Los Angeles, exatamente. O irmão Krebs mandou um vídeo que eu não pude ver ainda, eu acho que fala alguma coisa sobre o terremoto. Sim, você sabe que é uma profecia de um terremoto que está por vir ali naquela região, certo? E há vários motivos do porquê tem que haver um terremoto ali, certo? E é uma região ali que vai sofrer a ira divina por tanta coisa ruim que tem sido produzida ali, certo? Eu chamo a atenção para um detalhe muito curioso, porque foi em 55, no final de 55, Irmão Branham fez uma campanha Branham de cura divina, ali naquela região de Los Angeles, Hollywood, tudo ali pertinho, mais precisamente no chamado Vale de São Fernando. Há um sermão, que agora não lembro o título, que eu traduzi, no sermão do Irmão Branham, que ele pregou ali naquela região. E essa campanha foi muito peculiar, porque foi a primeira vez que o dom de Deus foi literalmente desprezado. Porque já havia várias pessoas tendo o mesmo tipo de dom, já havia vários curadores divinos, já havia outros leitores de mente, né, como alguns pensavam que era o que uma banda fazia. Havia outras pessoas que também discerniam os pensamentos dos corações das pessoas, que também pegavam a mão da pessoa e conseguia detectar a enfermidade. Já tinha vários personificadores ali. Então as pessoas já ficavam até confusas. Eu posso ouvir uma banda fazer isso, mas tem outros ministros fazendo a mesma coisa. Então começaram a banalizar o dom de Deus e a própria mensagem de Deus. Ao ponto que aquela campanha que o irmão Branham teve ali foi extremamente difícil. A assistência não foi boa, certo? E quando encerrou a campanha, eles ficaram pela primeira vez com dívidas. E durante a campanha, um dos homens que estava ali, eu acho que era o vice-presidente dos homens de negócio do Evangelho Completo, Marner Arganbright, ele chegou até a sugerir para o Branham, não estamos recebendo doações, eu acho melhor nós fazermos um apelo aqui, um pedido para que os irmãos possam doar, porque senão não vamos ter dinheiro suficiente, não vamos conseguir bancar aqui os custos que tivemos com o aluguel das tendas e tudo. E o irmão Branham disse, não vamos fazer nenhum apelo por dinheiro aqui. Quando o Senhor me chamou para fazer esse trabalho, eu disse, Senhor, eu posso fazer o que o Senhor está me pedindo. A única coisa que eu te peço é que eu não tenha que me preocupar com o dinheiro. Não quero me preocupar com isso. Não quero me preocupar com o que eu tenho que fazer para sustentar minha família, para onde que eu tenho que ir. Não quero me preocupar com o dinheiro. Então ele disse, nós não vamos solicitar que ninguém faça nenhuma doação. Desculpe. Se alguém quisesse doar, ofertar, teria que vir do coração. Deus, usando as pessoas ali, conscientizando as pessoas da necessidade de fazer esse trabalho. Então, ele não fez o apelo e realmente ficaram numa grande dívida ali. Uma grande dívida. E uma banda disse, se eu tiver que largar um ministério para voltar a trabalhar, para pagar, para quitar essa dívida, eu vou fazer isso. Uma banda era uma pessoa extremamente nervosa, então ele já pensou que era um sinal de Deus de que ele deveria parar com o trabalho. Ele disse, olha, eu faço o trabalho enquanto não tiver que me preocupar com o dinheiro. Se eu tiver que me preocupar com o dinheiro, então é sinal de que Deus já não me quer mais que eu faça esse trabalho. E ele chegou a questionar, Senhor, eu posso parar. O Senhor quer que eu pare? Eu paro, porque agora está começando a surgir problemas que eu não queria que surgissem. Eu agora estou com dívidas. Agora estou tendo dívidas em promover o Evangelho. Então, o Senhor teve que explicar para o seu profeta. Você teve dificuldades lá porque tem muitas pessoas agora personificando os teus dons. O evangelismo de Hollywood está fazendo isso. E as pessoas já não tinham mais discernimento, quem tinha a verdade, quem não tinha. Era isso que estava acontecendo. Finalzinho de 55 para início de 56. Irmãos, só para resumir, né? Onde é que eu disse que isso aconteceu? Foi no Vale de São Fernando, certo? Você sabe o que faz agora lá do Vale de São Fernando? Faz a pesquisa. Faz a pesquisa no Google. Escreva ali Vale de São Fernando, Los Angeles. Porque Hollywood, São Fernando, Los Angeles, é tudo perto um do outro. São distritos, tudo distritos de Los Angeles. Hoje, São Fernando, o Vale de São Fernando é conhecido como a capital mundial da pornografia. Todos os vídeos de pornografia são produzidos ali. Então, aquele lugar foi entregue a Satanás. Porque ali eles desprezaram o profeta de Deus e o dom de Deus.
Então, Hollywood, Los Angeles, São Fernando, toda aquela região ali, meus irmãos, está condenada. Está condenada. Né? E não é só esse lugar, qualquer outro lugar onde a palavra de Deus não é bem-vinda. O Senhor também não é bem-vindo, porque o Senhor está em sua palavra. Amém? Então veja, por isso que é tão delicado tratar sobre isso, porque há um espírito que acompanha isso. Então o evangelismo de Hollywood, como a Bruna falava, é esse tipo de espírito que está aí ungindo alguns ministros a levar um evangelho mais fácil para as pessoas. Os seus ministros não estão verdadeiramente aí preocupados em repreender o pecado, mas eles estão apenas dispostos, inclusive, a sacrificar a palavra, assim, em prol de uma boa, de uma grande audiência, em especial visando também a aquisição de fortunas, de dinheiro, certo? E o evangelismo de Hollywood, como a banda chamava, é o que ela é? É uma versão genérica, certo? E moderna de como ser cristão nos dias atuais. Porque você sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas diriam ser crentes, certo? Foi isso que Paulo disse. E aqueles últimos dias são os dias de agora. Eles mostrariam ter alguma aparência de piedade, mas negariam o poder de Deus, negariam sua eficácia. E isso era um resumo, era uma ilustração do movimento pentecostal do tempo do fim. Então esse evangelismo de Hollywood era um termo pejorativo que o Mambana dava para esse evangelismo moderno dos pentecostais. Porque os pentecostais começaram a se modernizar e fazer algumas coisas aí para atrair o público, sim, usando os dons, e depois usar os dons divinos de Deus para tentar fazer disso uma atração, um show da fé, ok? É isso que o evangelismo em Hollywood, do Mambana diz, promove. Né? Promove um show, promove um espetáculo. Amém, meus queridos? Então, e eles estão preocupados em tornar o evangelho uma coisa atraente para todos. Eles querem alcançar todas as classes sociais. E aí eles fazem tudo o que é possível, inclusive até criando aí igrejas, congregações, sim, bonitas, mais atraentes, com o único objetivo de tentar atrair aí o Filho de Deus para aquela igreja, mas não de fato para a palavra de Deus. Agora, para um filho de Deus, o que importa não é o tabernáculo, não é a aparência do tabernáculo, mas a palavra de Deus que está ali. O que importa para o filho é a palavra. Não importa se o tabernáculo é bonito, se é feio, se está pintado, se não está pintado. Não importa, não interessa. Para um filho de Deus, o que interessa é o que está sendo pregado ali. Se for a palavra de Deus, não importa aonde que está sendo, ou que forma que está o edifício. Não importa. As condições não interessam. Mas para alguns isso é muito considerado. Porque o grau de espiritualidade, o grau de bênção, o grau da presença da glória de Deus é medida conforme essas coisas. Se o tabernáculo é bonito, se é bem decorado, se é suntuosamente, luxuosamente decorado, então é sinal de que Deus tem que estar ali. É um ledo engano. Este é o evangelismo de Hollywood que uma banda repreendia. Como eu disse, eu separei aqui alguma coisa para ler e comentar. Ele comenta sobre isso lá na mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje, que nós o temos estabelecido de uma forma, eu diria, evangelismo de Hollywood. Muito sobre fascinação. Outra palavra que está lá no original inglês é glamour. Né? Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje, que coisa, ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação e coisa assim, e se comporta de maneira repreensiva e atua como um palhaço no púlpito. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. Isso mesmo. Essa é a razão pela qual o mundo tem entrado em uma condição morna hoje, na qual está. Eu tenho minhas dúvidas hoje. A igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola, para aprender psicologia, assim por diante dessa maneira, para saber como levar a cabo um programa para chegar no púlpito e arranjar a mensagem seja tão atraente que ela apanha as pessoas e atrai a atenção deles, e muitos grandes psicólogos saem como professores assim e dramatizam e simulam muita coisa. E apenas tenho muitas dúvidas. Nós estamos sempre lhes dizendo sobre a beleza e a atração da igreja,
Porém, nós falhamos em lhes dizer, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu me pergunto se nós não temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. Então, essa é uma das principais preocupações do evangelismo de Hollywood e dos tempos modernos, que é tentar tornar suas igrejas belas, seus tabernáculos atrativos, o mais atrativo possível, sim, a fim de que todos pensem que o tamanho da igreja seja proporcional, como eu disse, às bênçãos e os favores de Deus que supostamente estejam ali, ou que eles estejam recebendo. Quando Deus não está preocupado, diz o Umbanda, com construções de igrejas, mas com a salvação dos seus filhos. É com isso que Deus está preocupado. O selo do anticristo, todo mundo está tentando construir a maior igreja da cidade. Esse é o objetivo do evangelismo de Hollywood. E uma quer brilhar mais que a outra. O que faz Deus se importar com igrejas? Se Jesus está vindo em breve, por que vocês constroem esses grandes lugares e colocam milhões de dólares neles, quando deveriam ser colocados nos campos missionários lá fora em algum lugar? Sim, mas o foco do evangelismo Hollywood é isso. Né? Então todo o ministério que você vê que está muito focado, muito preocupado com a aparência, com o tamanho do tabernáculo, já começa a desconfiar do tipo de espírito que está ali. Eu te restaurarei, diz o Senhor de 54. O problema com a igreja pentecostal hoje é que vivemos muito perto de Hollywood, nós temos muito evangelismo de Hollywood, ao invés do tipo antiquado que cava e limpa e ferve, acerta homens e mulheres com Deus. Você sabe que é isso mesmo? Isso é verdade. Eu sou apenas do tipo antiquado que gosta da religião antiquada. É assim que eu entendi. Lá embaixo, no altar, com alguém me batendo nas costas até eu passar. É disso que precisamos novamente hoje. Em vez de entre este arrependimento de olhos secos e colocar o seu nome no livro da igreja. Amém. Então é isso. Esse é o problema desse tipo de evangelismo. Os ministros são ministros sem autoridade. Eles não conseguem se posicionar pela verdade, porque eles estão comprometidos por esses sistemas. Então, como eles estão ali para agradar o pecador, às vezes eles têm até o cuidado, sim, de apresentar uma palavra que não os machuque, que não os fira, porque eles... Mas só que isso nunca vai levar o crente, o membro que está ali, à sua santificação. Não é possível. Mas eles procuram evitar isso justamente para ter a certeza, a segurança de que eles não vão faltar ao próximo espetáculo. Né? Então eles não querem magoar, não querem ferir, não querem bater, e o evangelho muitas vezes faz isso. O evangelho muitas vezes nos machuca, nos agride, nos corta, nos fere. Então, esses ministros de Hollywood que não têm posicionamento, eles vão tentar pregar uma mensagem que, não é isso? Torne a vida cristã mais fácil. E a vida cristã não é uma coisa muito fácil. Nós vamos ver que algo que o Umbanda fala aqui, sobre as pressões que vêm sobre o cristão, os vários problemas que ele está submetido. Amém? Mensagem à vida e ao curador. Eu sempre disse, não tenha medo da Rússia chegando e nos chicoteando de qualquer outra nação. Estamos nos chicoteando a nós mesmos. Não é um tordo que bica a maçã que a machuca. Não é um passarinho que vai ferir a maçã. É um verme no centro. Não é o que vem de fora que te torna impuro, mas o que sai de dentro de ti. Não é isso? Esse que é o problema aqui, hoje, que é Hollywood. Você sabe qual é o problema? O evangelismo de Hollywood. Os pregadores sobem ao púlpito e não têm a convicção real e antiquada o suficiente para chamar o preto de preto e o branco de branco e dizer qual é a verdade. Eles têm medo de um vale de refeição na igreja. Eles têm medo de perder o seu salário. Está bem? Eu quero ver um homem com uma espinha dorsal no lugar de um osso da sorte. É um trocadilho que o Umbanda está fazendo aqui. Tem que ir no inglês para você ver, porque as duas palavras são parecidas. Né? E pregar o evangelho. Se eu tiver que deitar de bruços e beber água do rio e comer biscoitos, eu prefiro fazer isto e pregar a verdade e defender Jesus Cristo do que comer frango frito 3 vezes ao dia e morar em um palácio. É isso que o ministério, o evangelho de Hollywood faz. Amém. Eu sei que isso é meio cru, isso é descalço, mas vai te ajudar. É bom para a sua gastronomia espiritual. Amém. Então veja, queridos, esse evangelho, esse tipo de evangelho, sim, ele é danoso, meus queridos. Porque faz o crente pensar que ele pode se vestir de qualquer jeito, ele pode falar de qualquer jeito, ele pode atuar de qualquer maneira. Alguns irmãos até chegam a dizer para mim, olha, eu tenho ido no tabernáculo, eu tenho visto os jovens lá, se comportam muito bem, mas quando saem, falam em gírias, se comportam de uma forma mundana. O que está errado aí? Alguma coisa não está bem, certo?
1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então veja, é por isso que esse evangelismo aí de Hollywood e seus malefícios necessitam ser expulsos do nosso meio. Sem dúvida, o público mais prejudicado por esse tipo de evangelismo são os jovens. Sim, porque eu estive numa denominação pentecostal e eu sei. Eu fui presidente de um grupo de jovens e adolescentes na denominação e eu vi quão difícil foi trazer eles para a palavra. Nas reuniões, a princípio, nas primeiras reuniões que nós tínhamos, eu pregava a palavra, eles recebiam naturalmente, mas daqui a pouco eles já estavam um pouco enfadados porque estava faltando alguma coisa que os encantasse, algumas coisas que os cativasse. Porque o jovem sempre quer alguma coisa, sabe, que os anime e tudo. E eu não estava trazendo para eles nada mais além da palavra. Eles não estavam satisfeitos. Eles não queriam só a palavra, eles queriam uma coisa mais cativa. Então, às vezes, na denominação, eu tive que fazer isso. Eu tive que ceder. E às vezes nós fazíamos joguinhos, umas brincadeirinhas nas nossas reuniões. E quando eu vi que aí aumentava o fluxo de jovens por causa dessas brincadeirinhas, por causa de joguinhos aqui e ali, eu pensei, mas não está certo. E depois, quando eu voltava para a palavra, era aquele desânimo. Porque não tinha mais o brinquedinho, não tinha mais aquela atração. Então, você sabe o que eu fiz? Eu larguei aquele grupo. E eu era também professor da escola bíblica desses mesmos jovens todo domingo. E como eu abandonei a liderança dos jovens, também abandonei a escola bíblica. Mas porque se eles não estavam enfadados de ouvir a palavra nos cultos dos jovens, por que eles queriam ouvir a palavra na escola bíblica? Não vão servir para eles também. Então abri mão dos dois cargos. Eu vi quão difícil foi levar os jovens. Porque isso, eu até poderia tentar fazer alguma coisa, mas eu estava dentro do sistema, não poderia mudar aquele sistema. O evangelismo de Hollywood é desse jeito mesmo. Certo? Então, é muito complicado. E os jovens são os que mais sofrem. E eu tenho visto que também dentro dos tabernáculos esse problema está acontecendo. Eles não estão conseguindo ter uma boa referência. Por isso que eles podem, como diz um irmão aí, no tabernáculo está tudo bem, estão todos zelosos, mas quando saem, vivem de uma forma diferente, se comportam de uma forma diferente, se vestem de uma forma diferente, como a do mundo. Você não vê qual a diferença entre alguns jovens e os jovens do mundo? Falam, usam gírias, que não é o correto. Se você tem um novo nascimento, ok? Todo o teu ser é transformado. Agora, o evangelismo de Hollywood nunca vai te produzir essa transformação. Só o evangelismo da mensagem apostólica original é que vai te transformar, porque é só com esse evangelho é que Cristo pode entrar no crente e transformá-lo e fazer dele uma nova pessoa. Amém, meus queridos? Como eu disse, tem muitos sermões aqui que eu poderia ler, muitos desabafos aqui que uma banda faz contra esse evangelismo, mas eu quero só que você procure entender essas coisas básicas aqui do que ele trazia. Porque este evangelismo de Hollywood para uma banda, segundo ele, é uma mensagem que visa apenas promover aí a quantidade. Para esses ministros, o que importa não é a qualidade da mensagem. Sim? O importante é a quantidade, é fazer tudo o que for possível para que você tenha bastante membros, independente de como esses membros estarão ali. Se eles estão realmente alicerçados, pressurizados, que é um termo que uma banda usava, quando vier os problemas e as lutas, se você não estiver bem pressurizado, você vai escandalizar, você vai cair, você vai tropeçar. E muitos crentes dessas igrejas estão assim, sem essa pressão de Deus. Então, quando vem a pressão de fora, eles não resistem. Por que isso? Porque o que você tem ali é apenas quantidade, não qualidade. Mamana disse, o que Deus quer é qualidade. Mas o evangelismo de Hollywood está preocupado com o número de membros. Somos uma igreja grande, somos uma congregação grande, temos tantos membros no nosso tabernáculo, sim, porque eles aquilatam o seu grau de espiritualidade com essa quantidade. Perguntas e respostas de 54. O problema é hoje, alguns de vocês veteranos sabem disso, temos muito evangelismo de Hollywood, isso mesmo, muito disso, com muito barulho, comportamento, muito encanto, a palavra ali é glamour, que também se traduz como fascinação, e tudo mais, de buzinas e assim por diante. E quem se levantará e aceitará Cristo como Salvador pessoal? Deus te abençoe, irmão, vá para o céu agora mesmo. Isso é uma mentira. 2 vezes o profeta fala isso. Isso é uma mentira. O evangelho é fácil. Eu vou escrever teu nome agora no livro aqui da igreja, agora você está no céu. O evangelho é fácil. O Bana diz, isso é uma mentira. Deus não está preocupado com quantidade. O que Ele quer é qualidade. Deus quer que os seus filhos experimentem realmente o novo nascimento
a fim de serem o tipo certo de filhos. E para isso, você já sabe, você tem que morrer para si mesmo, certo? Mensagem a ele ouvir. E agora, antes que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que morrer para si mesmo em primeiro lugar, a fim de ser nascido de novo. Nós verificamos muitas vezes que as pessoas que simplesmente não conseguem suportar a pressão que é de ser um cristão, é porque elas nunca realmente morreram para si mesmas e renasceram de novo. Todo aquele que quer ser cristão, que quer ser como Cristo, vai ser pressionado de todas as formas. O diabo vai jogar sujo contra a vida de uma pessoa que se posiciona dessa forma. Certo? Então, se ele não estiver experimentando o novo nascimento, vai ser difícil ele se manter de pé. É disso que uma banda aqui está falando. Feito dos moldes de Deus para suportar a carga, a pressão que vem de encontro a um verdadeiro cristão. Tente andar como um verdadeiro santo de Deus. E você descobre que a pressão bate contra você assim, de todas as maneiras. De todas as maneiras. E você perderá o controle e voltará para onde você estava para começar. E infelizmente, meus queridos, nós temos visto pessoas nessas condições. Que estavam ali crendo conosco, mas depois de um tempo veio uma luta, veio um problema, uma situação familiar, ou o trabalho, seja o que foi, e se desvaneceu, e que já começou a botar a culpa na própria mensagem, e abandonou e foi para o mundo. Infelizmente. Qual é a explicação disso? Por que isso acontece? Mamãe vai explicar para você por que isso acontece com algumas pessoas. Mas se você foi nascido de novo e realmente cheio do Espírito Santo, então você é pressurizado por Deus para suportar a pressão que o mundo pode colocar contra isso. Assim. Então por que alguns às vezes cedem? Porque faltou essa experiência. E o evangelismo de Hollywood, aquele evangelho fácil, não propicia, não te permite ter essa experiência. Esses cristãos não são pressurizados quando essa pressão vem sobre eles. Não resistem. O que você tem é muita quantidade, mas poucos filhos de Deus, aquele tipo certo de filho, como a banda diz que Deus quer que nós sejamos. Mas deve ser assim. Primeiro, aqui estava Deus ali, agora ele estava fazendo exatamente o que ele lhes pediu para fazer. Agora, em uma grande herança do pai, onde ele tinha muitos homens contratados, trabalhando para ele. Está falando do tempo da adoção do filho, sim? Agora, isso é um pequeno ensino aqui. Eu espero que isso não fira, mas eu só quero fazer um ponto e deixar a fé correta, de modo que quando começarmos estaremos com o pé direito. Quando um filho, o bebê nascia dessa família, desse pai, ele nasceu um filho, mas mesmo assim, ele não tinha herança assim como o filho. Agora, aí está onde eu penso que nós, pessoas do Evangelho completo, desapontamos um pouco sobre essa nossa doutrina. Nós tomamos uma pessoa e dizemos, bem, agora ele está cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas, e é isso. Não. Você apenas começou. Você acabou de nascer na família, isso é tudo. Essa é a razão que nós hoje, nossas igrejas não estão progredindo da maneira que deveriam estar. Eu acho que depois deste grande avivamento que tem varrido o mundo nesses últimos anos, eu acho que os santos de Deus deveriam estar nos lugares celestiais por toda parte, o poder de Deus entrar nos hospitais e outros lugares, e grandes sinais de maravilhas e milagres acontecerem. Mas ele não consegue fazer as pessoas se posicionarem por muito tempo. Se semearmos sementes denominacionais, nós colheremos denominacionais. Exatamente isso. O evangelismo de Hollywood, o que vai produzir? Glamour. Isso que nós temos feito. Se você observar aquela palavra ali no hebraico, chuva temporã serôdia, chuva temporã significa chuva de semeadura. Então, quando o Espírito cai, cai sobre justos e injustos. Se semeamos sementes denominacionais, nós apenas ceifamos a colheita denominacional. Os batistas tomaram mais de 1 milhão em 44. É difícil dizer o que eles são agora. Após o grande evangelista Billy Graham e muitos deles passarem, olhe para os nossos pentecostais por meio de Oral Roberts, Tommy Osborne, os grandes homens assim. O que nós fizemos? Nós acrescentamos membros. Estamos obtendo igrejas melhores, maior adesão. O que nós precisamos é de qualidade e não de quantidade. Esse é o problema. Esse é o problema com esse evangelismo aí de Hollywood. As pessoas que realmente experimentaram, então, o novo nascimento, elas não vão deixar de congregar por causa de alguma piadinha colocada uma hora errada por alguém, não vai se deixar esmorecer porque ele está pressurizado, como disse uma banda, sim? Mas o que o evangelismo de Hollywood faz? Ele não vai conseguir produzir esse tipo de posicionamento em um crente. Porque o evangelho
o evangelismo, sim, ele possui o seu próprio critério de espiritualidade. Porém, esse apelo por quantidade, como disse aqui o Mombrana, e prosperidade desse evangelismo, é, na verdade, o anelo desse sistema atual de Laodiceia. Certo? Esse é o tempo que estamos vivendo. O livro das Eras de Mombrana, na página 316, há um ouro de Deus, 1 de Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição, que o evangelho de Hollywood não vai produzir, nunca. Essa é a espécie correta de ouro. Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Ela é rica? Ela está satisfeita? Ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade? A evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina, etc., está agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisso. Oh, nossa doutrina está certa, porque olha a quantidade de membros que temos, olha a adesão que temos, olha quantos estão crendo na nossa doutrina. Isso prova que ela está correta. Então eles estão aquilatando, veja, ele está falando aqui do movimento pentecostal de Hollywood, o evangelismo de Hollywood. Mas você pode ver que isso se encaixa também, infelizmente, às realidades que estamos vivendo hoje. Porque muitos estão pregando coisas erradas nessa mensagem, e porque tem uma grande adesão, eles pensam, então estamos corretos. Esse é o evangelismo de Hollywood, que estão visando mais na quantidade do que a qualidade. Porque se eles não estão conseguindo trazer para a sua audiência o evangelho pentecostal genuíno, e não esse moderno aí de Hollywood, então eles nunca vão produzir cristãos genuínos. Eles vão produzir membros dos seus tabernáculos, mas não pedras vivas seladas pelo Espírito Santo. Então esse é o grande dilema aí do evangelismo de Hollywood desse dia de hoje. Ok, meus queridos? Como eu disse, eu tenho muitos parágrafos aqui no Mombrana, não vou ler, não vou comentar tudo que está aqui, porque é bastante complicado, é bastante nevrálgico, bastante delicado esse assunto. Mas a razão de eu estar trazendo esse tema é porque faz alguns dias atrás eu estava assistindo um vídeo de uma senhora que estava aí vivendo lá nos Estados Unidos, nas ruas, assim, mendigando. Ela andava com esses carrinhos de supermercado pelas ruas e coletava alguma coisa ali, seguia adiante. E havia uma equipe de uma televisão filmando e acompanhando o cotidiano dessa senhora. Mas por que exatamente eles estavam acompanhando a vida dessa senhora? Porque ela era uma filha de um ator muito famoso de Hollywood, mas que foi desprezado pelo pai porque era uma filha legítima nascida fora do casamento. Mas como o ator era muito famoso, então isso chamou a atenção dessa equipe de televisão. Né? Como que um ator tão famoso, tão rico, tem uma filha vivendo de forma tão mendigando na rua, né? Com tanta penúria? Por que isso? O ator era Jerry Lewis, o famoso ator comediante. Né? Quem é da minha geração dos anos 70, que assistia no tempo que não tínhamos internet, o que era a nossa internet? Era a sessão da tarde, infelizmente, né? Para assistir filmes. E quem não assistiu um filme do Jerry Lewis? Eu gostava dos filmes daquele ator. Sempre gostei. Certo? Então, esse Jerry Lewis nunca reconheceu aquela filha, sabia que era filha dele, mas nunca reconheceu como sua filha. Certo? E até que seu pai depois faleceu, e ela sabia que o Jerry Lewis era o seu pai, e ela soube que seu pai faleceu pelos noticiários da televisão. Então a notícia estava acompanhando ali a vida daquela senhora, e nem precisava fazer teste de DNA, porque quem conhece o ator viria que o semblante era idêntico, né, ao seu pai. Agora veja, esse Jerry Lewis não tratou apenas essa filha dessa forma. Os seus próprios filhos também, foram desprezados. Né? Porque depois fui fazer uma investigação, porque eu não acreditei. Né? Vim investigando e descobri que até os seus próprios filhos legítimos, sim, Jerry Lewis deixou de fora do seu testamento. E você sabe que Jerry Lewis ele foi muito conhecido aí por divulgar aquele programa aí do Teleton, que é um programa que faz coletas de doações, sim, para ajudar em causas sociais a várias pessoas com todo tipo de doença, de enfermidade ou com necessidades. Ele promovia todo ano, sim, em rede de televisão, rede nacional de televisão, sim. Esse programa Teleton, a pessoa fazia uma ligação e fazia uma doação para ajudar os mais necessitados. Não é uma grande contradição? Ele chegava até a fazer um programa disso, visando o bem-estar dos necessitados, e ele não cuidava dos seus próprios filhos. Eu vi tudo isso, eu pensei, isso realmente me veio à tona essa palavra, Mombrana, o evangelismo de Hollywood. Porque veja, Jerry Lewis não é uma exceção. A maioria desses atores são assim.
Eles têm uma boa aparência, eles têm uma estrela, brilha, como diz Mambrana, mas tente ver como é que é a vida pessoal dessas pessoas. Como é que é a vida deles atrás dos bastidores. E esse evangelismo de Hollywood, quando você traz para os ministros, é praticamente a mesma coisa, infelizmente. Infelizmente. Então, lá no púlpito, lá na plataforma, eles têm aquela imagem, né? Mas quando você vai ver como é que eles tratam suas próprias esposas, seus próprios filhos, é lastimável. São atores de Hollywood. Estão apenas sendo atores, estão representando para você, estão desempenhando o papel. Estão dizendo para a igreja não fazer coisa que eles fazem. Eles não conseguem praticar o próprio evangelho que eles pregam. Por que isso? São atores desse evangelismo de Hollywood. Ok, queridos? Eu sei que isso fere, eu sei que isso machuca, mas foi o que me veio em mente. Certo? E veja, o irmão Branham, ele disse que esse negócio desses atores de Hollywood, das igrejas, atuarem dessa forma, o irmão Branham disse que isso é por causa... Isso começou desde o Éfeso. Lembra que o irmão Branham disse que eles perderam o primeiro amor quando eles se tornaram formais? E eu disse numa mensagem que esse é o grande perigo que estamos cometendo agora, porque como a mensagem de Éfeso foi restaurada, corremos o risco de sermos formais e de perdermos o primeiro amor. E isso é que acontece quando o evangelismo de Hollywood começa a tomar conta também. Porque é isso que ele vai produzir. Mensagem, uma exposição das 7 eras, livro do irmão Branham. As pessoas dizem que amam a Deus. Elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam, e cantam e tem momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Não, estão ali representando. É isso que o evangelho de Hollywood produz. É isso? Se passam por todas as outras coisas, não há nada errado, louvar, cantar, gritar, pular, tudo bem. Mas se eles passam por tudo isso e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. E é por esse motivo que essas igrejas aí estão ficando aí frias e formais. Os pregadores de irmão Branham estão pregando muito, né, mas não conseguem sequer viver os seus sermões. São apenas atores interpretando um papel. São atores de Hollywood. Amém? Chegou até a dar uma queda de energia aqui. Eu acho que o diabo está bem bravo aí com essa mensagem, hein? Ô, Senhor! Vamos lá. Mensagem do selo do anticristo. As igrejas estão se esfriando. Temos também que encarar isto. As igrejas estão ficando cada vez piores o tempo todo. Mais pregações estão sendo feitas do que nunca no mundo. E menos prática do que nunca em todo o mundo. É isso que o evangelismo de Hollywood produz. Certo? Agora, o ministério que é separado por Deus é esse ministério todo requintado, todo exuberante, de glamour, como disse o irmão Branham? Não. O ministério e a mensagem é simples e é humilde. O irmão Branham disse que Deus não pode se revelar em lugares onde os crentes não se posicionam para a sua palavra. Então, onde que Deus se revela? É no lugar humilde, onde a mensagem é humilde. Né? O irmão Cleves chama aqui a atenção. Fariseus quer dizer atores, diz o irmão Branham assim? Correto. É isso que eles são. Certo? Então, é para os humildes que Deus se manifesta. O ministério da noiva terá, nesses últimos dias, o ministério que a noiva terá nesses últimos dias será um ministério simples e humilde. Vamos ver como o Branham disse isso? Uma pergunta. Ele responde uma pergunta que foi feita. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? O Branham diz, com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente. É a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores, está certo? Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. É uma coisa simples. Não é uma coisa apoteótica. Não, é uma coisa simples. E este ministério humilde e simples da noiva não será visto aí nos lugares finos e requintados como os que o Hollywood consegue produzir. Mas onde o povo simples e humilde se reúne e estiver ali presente para ouvir e aprender da palavra de Deus. A presença de Deus não reconhecida, de 64, a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood brilha enquanto o evangelho resplandece com humildade.
Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade. Passa sem ser notado. E se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com a sua palavra, você vai identificar onde está esse ministério humilde e simples que Cristo disse, que Umbanda disse, que se manifestaria nos últimos dias. Porque não vai ser notado. Não vai ser notado. Mas aqueles que estão conectados com a palavra perceberão isto. E notarão e encontrarão isso. Então veja, o Evangelho de Hollywood, se vou ler aqui minha nota, é como também uma banda chamava o ministério da igreja natural. Não é isso? Que busca por misturadores. Você lembra disso? Deus está em busca de separadores, mas a igreja natural, que é a igreja de Hollywood, busca por misturadores. Certo? Então, é o Espírito Santo que deve atuar em meio à igreja. E isso somente acontece quando a palavra pura é pregada. Quando a palavra pura deixa de ser pregada, no momento que isso acontece, no momento que alguma coisa é acrescentada a ela, ou quando os motivos e objetivos daquele ministério estão um pouco confusos, então tudo está errado. Então a igreja natural, ela precisa de misturadores, mas o que nós precisamos, o que Deus quer e exige de nós, é uma vida separada. Amém, meus queridos? E uma das coisas que vocês sabem que acontece muito com os atores de Hollywood, desse evangelismo de Hollywood, é uma prática muito comum entre eles, que é o casamento e o divórcio. Casam-se, se divorciam-se e casam de novo. Vocês sabem que tem vários casos aí. Tem aquela famosa atriz Elizabeth Taylor que se casou 8 vezes. Mas não é só questão de atores de Hollywood, né? Aqui no Brasil também nós temos uma senhora chamada Gretchen que se casou quase 20 vezes. Fábio Júnior, vários cidadãos aí, né? Esse é o molde aí do evangelismo de Hollywood. Umbanda diz que isso é o evangelismo de Hollywood. Casamento, novo casamento. Mas ele sempre trazia isso para a questão do ministério, tanto para ministros como para diáconos. Ele disse que isso não está correto, e a palavra de Deus não pode aprovar pessoas nesses ofícios, nessas condições. Vamos lá, mensagem de conferências de 63. Agora, tentamos pensar, por que temos um jovem aqui que deseja uma educação, uma instrução, ele sai para as escolas, assim por diante, ele sai educado, ele pode falar muito bem, ele pode ficar na plataforma, ele é um homem de glamour. Bem, isso é Hollywood. Eles querem algo que brilhe. Você quer um homem com cultura, com boa instrução, você quer um homem de qualquer maneira, de mente aberta, que possa ver que ele não se importa com mulheres cortando seus cabelos. A Bíblia diz para ela não fazer isto. Que não se importe com isto. Se um diácono entra na igreja, se ele é um bom homem, pode pagar muito bem, se ele tem uma boa aquisição financeira, ele não se importa se ele foi casado algumas vezes. Ah, tudo bem, ele é um bom sujeito. Mas a Bíblia o recusa. Exatamente. O Umbanda aqui está dizendo, a Bíblia recusa um homem nesse ofício. Um diácono. Ele tem que ter só uma esposa. Não pode ser poligâmico. Então veja, se uma Umbanda diz que a Bíblia recusa um diácono nessa condição, um ministro, um pastor que está num grau acima, será que a Bíblia vai aceitar? Tão pouco. Certo? Então, aqui o Umbanda diz, é isso que o Hollywood aqui vai produzir. E nós estamos cheios disso. Uma coisa que o evangelho de Hollywood produz é ministros dessa forma. Quando, na verdade, o que ele deve fazer, quando isso acontece, se ele se divorcia de um cônjuge e quer voltar a se casar outra vez, e não há motivo para isso, não há respaldo bíblico para isso, se ele quer, ok, isso é com ele, com Deus, não se intrometa nisso. Isso é a vida do pessoal de cada um. Mas quando ele faz isso, ele no mínimo tem que deixar o púlpito, tem que deixar o ministério. Porque se ele resolve contrair novas núpcias, e ainda quer continuar ministrando, o que é isso aqui? Isso aqui é o evangelismo de Hollywood. Dos seus atores que casam e recasam, se divorciam e voltam a casar. Eu quero ler algo que o próprio irmão Oliveira falou isso em um sermão que nós já traduzimos, da sua série Quem é este, Melquisedeque, número 12. Você sabe que as pessoas, quando elas são fracas em uma determinada área em que elas estão, gravitam em direção à mesma coisa. Mas o Oliveira está se referindo aqui aos ministros, está se focando nos ministros. Olha para Jimmy Swaggart, de pé no púlpito, um grande homem do Espírito Santo. Ele caiu adultério, assim, depois confessou. Aleluia!
Baker, outro ministro, da mesma forma. Ouça, eles foram tentados dentro desse mesmo padrão. E eles gravitaram em direção a isso e eles são sugados a isso. Baker diz que sua esposa não satisfazia porque ela estava fugindo com outra pessoa. Então a coisa lógica a fazer era ter a coisa fora e, se necessário, divorciá-la. Né? Você sabe, o irmão Brian me disse isso, até um ministro divorciado até pode ministrar. Sim, porque ele não está adultério, sim. Embora ele sabe que se a esposa divorciada casar, ela está adulterando e também a culpa também vai ser dele. É complicado. Mas o ministro, se ele está solteiro, ainda que divorciado, ele até pode pregar, mas ele vai ter as suas lutas, seus problemas, sim. Então aqui o irmão Oliveira fala, olha, se ele está descontente com essa... Se esse Baker estava descontente com a sua esposa que o traiu e não conseguia mais perdoá-la e suportar isso, a vergonha e tudo, então se separasse, se divorciasse. Mas o que ele tinha que fazer com isso? Né? Ou se ele quisesse continuar no púlpito, até poderia. Mas ele teria suas lutas. Mas tudo bem. Mas o que foi que esse homem fez? Agora, então a coisa lógica a fazer seria isso, se fosse necessário divorciá-la. E se você é desse tipo de homem que não pode viver sem uma mulher, ok. Se você agora vai se divorciar e vai casar com outra mulher, ainda quer ministrar, sim? Se você é desse tipo de homem que não pode viver sem uma mulher, então deixe o ministério e vá com a sua outra esposa. Mas eles fazem isso, Oliveira diz, não. Eles têm que fazer um grande show. Né? Então eles preferem se divorciar e casar outra vez e continuar no sofício. Por que isso? Porque é isso que o evangelho de Hollywood produz. Eles dizem, eu sou um homem de Deus, eu fui chamado por Deus, como é que eu vou parar esse ministério aqui? Não posso. Mas ele está desqualificado. Não importa se ele tem chamado, isso desqualifica. Ele tem que parar. Mas não, eles têm que continuar. O irmão Oliveira fala aqui, né? Tudo um grande show, né? O show deve continuar. Então o evangelismo de Hollywood diz que para eles está tudo bem. Então esses ministros que você vê, esses tabernáculos aí, onde você tem ministros nessas condições, isso aí é o evangelismo de Hollywood que produz isso. Porque tudo é um grande show. O show deve continuar. Né? E isso desqualifica porque, veja, se ele não conseguiu resolver esse problema, como é que ele vai conseguir resolver isso com a sua congregação? Porque qual vai ser a solução que ele vai dar? Né? Como é que ele vai conseguir aí incentivar uma congregação a superar problemas nos quais ele mesmo foi vencido? Ele vai dizer a mesma coisa para a sua congregação que ele fez. Se alguém da congregação tiver um problema conjugal, ele vai talvez dar a mesma solução que ele deu para o dele. Olha, te divorcie do teu cônjuge, case outra vez, como eu me casei. Esse é o problema com esse tipo de trabalho, com esse tipo de ministério. Né? É isso que o Umbanda quis dizer. Ele é incapaz de chamar o branco de branco e o preto de preto. Porque como ele já está comprometido, ele não pode mais repreender a coisa. Aí que está a dificuldade. O evangelismo de Hollywood não pode mais repreender. Certo? Os ungidos dos últimos dias, do irmão Liveio. Outra mensagem aqui que eu quero ler do irmão Liveio, porque alguns estavam dizendo, acredite, que o irmão Umbanda estava defendendo a poligamia. Ou seja, que o homem podia ter mais de uma mulher e conviver com as duas mulheres. E eu sei de um ministro, eu ainda era denominacional, e eu estava assistindo na televisão um ministro que apareceu com um quadro do irmão Branham na parede. Então ele era um pregador da mensagem, e esse ministro tinha duas mulheres, e era pregador da mensagem. Então de que parágrafo ele tirou esse negócio? Mas lá na América existe um ministro dizendo que o Umbanda incentivava isso. E aqui o irmão Oliveira tenta tirar isso aqui limpo. O Umbanda nunca incentivou a poligamia. Onde o Umbanda disse para praticar a poligamia? Não há nenhuma escritura para isso. O Umbanda disse, foi errado fazer isso. Na 70ª semana de Daniel ele disse, sabemos que a poligamia é 1000 vezes melhor que casamento e divórcio de Hollywood, mas está errado também. Agora, você não pode dizer que ele está falando sobre casamento e divórcio de Hollywood ser errados. Ele já disse que estava errado. Então o que está errado aqui? A poligamia está errada. Então alguns estão fazendo isso. Então vejam, meus queridos, esse é o problema aí do evangelismo de Hollywood. Então eles usam aí até mesmo dos dons espirituais para criar um grande show de pirotecnia, para atrair as pessoas. E ao invés de buscar o doador, né, isso que é o mais necessário, eles fazem o sentido inverso. Então, o que a igreja de Cristo deve procurar? É por isso, meus queridos. Sim, o doador. Não se atente apenas aos sinais de Simão Branham, mas veja qual é a mensagem que acompanha esses sinais. Certo? Gafanhoto, locusta, pulgão e lagarta de 53. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho tentado seguir as orientações do Espírito Santo. Quando eu comecei pela primeira vez a orar pelos enfermos, eu comecei a sair e as pessoas todos buscavam por maravilhas e sinais.
Eu vou dizer como Martinho Lutero, nas suas notas de rodapé em seus sermões, ele disse, o povo vai atrás dos dons em vez do doador. Olha, foi uma palavra de Lutero, foi Lutero quem disse isso. E isso é verdade, vê? Eles vão atrás de sinais em vez do doador. E muita coisa que se faz nesses evangelistas de Hollywood é isso, é promover os sinais e tenta esconder suas heresias atrás desses sinais. O irmão Branham disse, preste também atenção na mensagem, certo? Assim como muitos entre nós, fico feliz se vocês me permitem ser chamado de um de vocês esta noite, entre um de seu grupo. Esse que é o problema. Não só nos nossos grupos pentecostais, mas lá fora nas fileiras fundamentais também. É uma comparação carnal, amigos. Digo isso com amor, mas tem chegado ao ponto em que as pessoas veem algo feito, então todo mundo tenta personificar essa mesma coisa. O próprio ministério de mamãe estava sendo personificado. Olha, isso aqui foi 53, hein? Dali 2 anos, como eu disse, 55, lá no Vale de São Fernando, ele começou a sentir os efeitos dessa personificação. Seu próprio ministério começou a ser rejeitado. E quando eles fazem isso, não é verdade, irmão. Eles trazem coisas que não são bíblicas. Ok. O que ouviste, Elias? Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos e não tenha amor, nada me aproveita. Embora eu possa ter a fé para mover montanhas e não ter amor, isso não me prove nada. Isso não me prova nada. Veja, estamos tão propensos a ir atrás de dons em vez do doador. Quando você vê sinais e maravilhas acontecer, não observe tantos sinais, mas olhe o que está por trás deles. Se tem um profeta aí que faz até chover quando ora. Tem um profeta aí que tem um vídeo aí, se você for procurar. Agora eu não lembro o nome do profeta. Ele ora por chuva e a chuva cai. Então eles dizem, esse é o Elias que tinha que vir. O profeta diz, não olhe para os seus sinais, mas olhe a mensagem que acompanha. Já teve alguns seguidores desse profeta escrevendo meus vídeos. Esse é o nosso profeta, o verdadeiro Elias. Não esse é o William Branham de você, porque esse ora e faz a chuva cair como Elias fez. Mas o profeta aqui diz, não olhe para os sinais. Olhe para a mensagem que acompanha. Certo? E aquela pequena agradável voz que fala, esta é a razão pela qual não podemos ter avivamentos na América, que é porque as pessoas vão atrás de dons em vez do doador. Esse é o problema comum desta noite. Nós temos, se você quer grandes multidões e audiências, você tem que ter uma roupa bem clássica de Hollywood, como um monte de show. Os americanos querem entretenimento. Eles não querem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o rádio e a televisão lhes darão mais entretenimento do que a igreja pode dar. E eles ficam em casa. Tudo que sai é o eleito de Deus que ainda está com fome, tem sede e clama pela verdadeira coisa de Deus. Então, meus irmãos, o que uma banda chamava é que nós temos que ir para o fundamento original. O evangelismo de Hollywood se afastou desses fundamentos. E quando você se afasta desses fundamentos e traz uma mensagem mais soft, mais light, quando você se afasta disso, então você nunca vai conseguir ter cristãos puro sangue. Não é isso o termo que uma banda usava? Deixa eu ler algo aqui. O caminho de volta. Eu me pergunto por que homens e mulheres tentam denominar as pessoas em um companheirismo e denominação, em vez de trazê-los de volta ao fundamento original. Deus sabe disso, mas é a maneira mais popular. Eu pertenço ao fulano de tal, eu sou do doutor fulano, de tal certa organização, eu tenho uma bolsa de estudos. Isso não significa nada para Deus. Nada para Deus. Então, o que os cristãos necessitam hoje, meus queridos, é de Cristo e do verdadeiro conhecimento da Bíblia. Amém? Voltando para aquele fundamento original, o qual temos aqui muito humildemente nos esforçado para trazer para você. Não é com muita atração aqui, não é com talvez muito sinal aqui, mas com humildade nós estamos fazendo isso. Mas quando você traz a palavra que é dele, os sinais seguirão isso. Os sinais acompanhando. Nós temos visto sinais, nós temos visto Deus respondendo às orações. Deus reivindica a palavra quando é dele, certo? Mas então é disso que nós estamos precisando. Mas cada vez mais as igrejas estão menos interessadas nisso. Estão menos preocupadas na doutrina original dos apóstolos, da palavra de Deus. Ao invés disso, só o que eles querem é que hoje o pastor seja um bom contador de piadas, como disse o irmão Branham, assim, e que a pregação satisfaça os ouvidos da sua audiência. E a verdade é que Cristo ele tem se afastado também desses lugares. E o que se precisa hoje é de Cristo de volta às reuniões. Amém? Mas para isso você tem que voltar para a doutrina original, da fundação original.
mensagem de uma Umbanda, não tem mais. Hoje a maioria das pessoas não quer um homem que fique de pé e diga a verdade sobre isso. Eles querem algum pequeno rique, com corte de cabelo de Hollywood, e perfume por toda parte, que vem até aqui e fale sobre alguma teologia que ele aprendeu em algum cemitério ou seminário. Perdão, dá na mesma, né, irmãos? Parece que foi um erro, mas acho que não foi, não. É tudo a mesma coisa, o lar de cadáveres. Oh, então nós encontramos isso por toda parte. Eles querem algo assim. Eles não querem mais o evangelho à moda antiga, entregue no poder de demonstração do Espírito Santo. Há algo de errado. Precisamos de uma reunião de testemunho, uma grande coisa para acontecer. Precisamos de uma reunião de oração. Precisamos de um cavocar, de um clamar. É verdade. Precisamos de Cristo de volta ao nosso meio, conhecer a Bíblia. Somos simplesmente mais flexíveis e mais soltos o tempo todo. Precisamos voltar para a fundação original, voltar para o lugar, voltar para a rocha da qual fomos cortados e começar de novo. Amém. Amém. Outra mensagem aqui, ele havia de passar por ali, de 57. O mundo deseja glamour. Eles não querem mais o pregador à moda antiga, o velho inferno de fogo e enxofre, como costumávamos pregar. Hoje eles querem um pequeno cabelo encaracolado, tipo de Hollywood, com um pequeno casaco de cauda. Eu não sei como é que é isso, que se levanta e conte algumas piadas. Temos umas piadas no público hoje, os Arthur Godfreys. Arthur Godfrey era o equivalente ao Silvio Santos, era um televangelista, um animador. Né? Nós temos alguns ministros no Umbanda que são isso, são animadores de torcida. São piadistas. E nós temos em nosso Brasil também, né? Eu tive que anotar aqui, porque eu não estava lembrando o nome dele. Cláudio Duarte, pesquisa aí. Né? Eu tentei procurar e não consegui lembrar o nome aí, que escrevi no Google ali. Pregador que conta piadas no púlpito. Eu não sabia o nome. Aí foi o primeiro que apareceu, Cláudio Duarte. É um muito famoso ministro, muito famoso aí entre os evangelistas de Hollywood, do show da fé dos tempos modernos de hoje aqui no Brasil, né? Gosta de contar piadinha e o povo dá bastante risada, se entretém. Sabe, o Umbanda não tinha nada contra piadas. Ele fala, o irmão F. Bosa conta suas piadinhas, o irmão Neville também contava suas piadinhas, não há nenhum problema quanto isso. Né? Mas sabe, tudo isso tem o seu lugar, certo? Tudo tem o seu lugar. O Umbanda também tinha o seu senso de humor, mas ele falava, olha, o púlpito não é lugar para isso. Você tem que atrair o povo para a palavra. Não com historinhas, não com fábulas, sim? E assim por diante, todas essas pequenas, como você chama, e assim por diante, mas o que precisamos hoje é do Evangelho à moda antiga, no poder e na ressurreição de Jesus Cristo, e uma limpeza na igreja, do púlpito ao vestiário. Isso mesmo, precisamos disso. Homens e mulheres, temos muito evangelismo de Hollywood, muita atuação e coisas assim. O que eu acabei de dizer, sim? Os ministros de Hollywood estão sempre encenando, sim? São atores. Precisamos do verdadeiro Jesus Cristo genuíno. Amém. Quero ler algo que uma banda pregou aqui. Foi forte, foi pesado, hein? Foi lá na igreja quadrangular, lá na sede quadrangular em Los Angeles, Templo dos Anjos, quando completou 50 anos do Pentecostes. Jubileu da Rua Azusa. Eu traduzi essa mensagem. Uma banda foi muito dura ali. O que precisamos hoje, ministro? E olha, ele prega isso lá na terra, lá de Hollywood, Los Angeles, assim. O que precisamos hoje, ministro? O que precisamos hoje, irmãos e irmãs, é de uma coisa. O diabo entrou na nossa igreja e nos deixou todos formais e indiferentes. O que precisamos é de uma chamada de volta. O que precisamos é de uma reunião à moda antiga novamente, do suar do jubileu, do derramamento do Espírito Santo, da vinda do Espírito. Amém. Claro, há um motivo para voltar à reunião de oração. É verdade. Acabamos de começar a nos vestir como o mundo, fazer exatamente as mesmas coisas que o mundo faz. O que aconteceu foi muito evangelismo de Hollywood e muita televisão. Ficar em casa à noite assistindo televisão, em vez de ir para a reunião de oração, assistir Quem Ama Lucy, I Love Lucy, um programa de televisão que existia, sim. E todo esse tipo de coisa, e ficar longe da palavra de Deus e longe da igreja. Eu te digo, irmão, isso é vômito. Não, desculpe. Como foi ler vômito? Esse é o motivo. Você sabe que essa é a verdade. Deus nos ajude hoje a voltar à velha experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo. Amém. Muitos outros sermões aqui que eu separei, tratando sobre esse evangelismo Hollywood. Não vou ler isso aqui, não quero tornar muito extenso. Só quero aqui fazer uma conclusão tratando sobre outro tema que é também bastante delicado, mas quero tratar mesmo assim. Porque veja, uma banda aqui fala que o evangelismo Hollywood, sim, tenta tornar tudo atrativo, tenta estimular externamente as pessoas, certo?
E, inclusive, não somente na palavra, com piadinhas, como ele disse, mas também, principalmente, também na parte do louvor, adoração. Eles usam certos estímulos para adorar o povo, para fazer o povo, melhor, adorar e louvar a Deus. Usam suas recreações. Eu estive lá num ministério assim, né? Quadrangular, que é lá de Los Angeles, sim. Eu estive, então, dentro do Ministério do Evangelismo de Hollywood, então eu sei que é isso. Eu sei que nós tínhamos que fazer recreações para segurar os jovens na igreja. Então é esse o Evangelismo de Hollywood. Então eles fazem muito isso. E eles usam muito desse estímulo canal para adorar, como eu disse, para louvar a Deus. E até usam instrumentos musicais apropriados para isso. E um deles, que não pode faltar, é a tal da bateria. E nos sermões do irmão Branham, quando você vai fazer a pesquisa que eu fiz, você vai ver que ele repreende esse instrumento, porque é um dos instrumentos aí do evangelismo de Hollywood. Eu publiquei isso aqui faz alguns anos, foi em 2016 talvez, e não tenho divulgado isso, mas alguns irmãos sabiam, e volta e meia me perguntam, irmão, você tem ainda aquele estudo que você fez sobre a bateria? Então eu incluí tudo nesse texto aqui, o qual eu não vou ler tudo que está aqui, certo? Mas depois você tem acesso aqui. E na ocasião eu pedi ajuda para um irmão que é músico, o irmão Sérgio, que é o filho do pastor Walter, lá de Santa Catarina. Como ele é músico, eu pedi na ocasião uma orientação sobre alguma coisa que ele pudesse falar sobre bateria, porque ele conhece bastante toda essa história, todo o progresso da música, do louvor, da adoração. Ele tem um trabalho muito bom nessa área. E eu pedi que ele me escrevesse alguma coisa sobre a bateria. Eu quero ler exatamente o que esse irmão escreveu para mim. Eu quero tratar um pouco sobre esse tópico aqui, porque faz parte dessa questão do evangelismo de Hollywood. Antes de nós concluir isso, está bem? Mas aqui nosso irmão diz assim: não existe escritura na Bíblia ou qualquer parágrafo de mensagens que eu conheça onde se proíba o uso de qualquer tipo de instrumento em particular. Mas São Paulo nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós lemos essa escritura agora há pouco, sim? O próprio irmão Branham só permitia em seu tabernáculo um piano e um órgão. A bateria foi criada por um africano para o jazz e blues, e hoje em dia qualquer banda de show não existe sem ela, pois é a mesma e é o gatilho que desencadeia todos os tipos de manifestação corporal. O problema é que o tipo de espírito que inspirou a pessoa a fazer aquilo também segue junto com a sua criação. Aí que está o problema. O culto em adoração a Deus constitui-se de um momento diferente. Assim como o estilista tem inspiração para criar um certo tipo de roupa e depois vira moda, o mesmo acontece com outros segmentos. Até os dias de hoje, os tambores são o principal instrumento usado no candomblé, etc. Os instrumentos de percussão, como por exemplo os tambores, sempre foram utilizados nas cerimônias religiosas pagãs ou na música secular, em suas mais diversas festividades. E aí alguns vão dizer que lá no tempo de Davi também se louvava com alguns instrumentos. Mas eu precisaria de um outro tempo só para tratar sobre isso aqui. Esse irmão sabe muito bem o que ele está falando. Há uma diferença sobre isso. Certo? Não se tem notícia. A bateria é um conjunto de tambores executado por uma só pessoa. Aí que está a diferença. Certo? É uma só pessoa usando ali com vários instrumentos de percussão. Não se tem notícia de serem utilizados nas cerimônias religiosas cristãs. Se o Espírito Santo mora no coração de uma pessoa, ela nunca terá necessidade de uma bateria na igreja. A igreja do Deus vivo não precisa de música, mas sim da palavra de Deus. A música é sim importante, pois pode criar um ambiente propício para a operação do Espírito Santo, só que na maioria das vezes tem criado um ambiente contrário à manifestação do Espírito Santo. Então o irmão Sérgio que escreveu essas linhas que eu pedi para ele nos esclarecer, e isso aqui nos ajudou bastante. Porque veja, porque isso também vai de encontro com o que o irmão Branham dizia sobre essa questão da bateria. O irmão Branham também não era a favor. Mensagem Porta para o Coração de 58. Estou ficando tão doente e cansado deste evangelismo americano de Hollywood, indo por todo o país com anéis de diamantes e mulheres de cabelos curtos e prosseguindo, simplesmente continuando e tocando baterias em algum lugar e saltando de um lugar para o outro. Isso é uma desgraça. Nós precisamos do avivamento dos velhos tempos de São Paulo e o Espírito Santo da Bíblia de volta à igreja. Então, se eles precisam de diversão, sim, queridos. Se eles precisam de um show, é porque o Espírito Santo não está nessa igreja, certo? Portanto, qualquer artificialismo criado, né, justamente serve para quê? Para justificar a ausência do Espírito Santo, certo? Com alguns bons salvos do Espírito Santo para abrir os olhos das pessoas. Essa é a verdade, abrir os nossos olhos. Então veja, meus queridos, o único estímulo que a noiva precisa ter, né,
é da palavra de Deus. A igreja natural está sempre buscando por esses estímulos externos de adoração. E a única coisa que a igreja espiritual precisa ter hoje para adorar e para servir o Senhor, sim, é do estímulo da revelação. Não foi isso que a Umbanda disse? E não de algum prato de lentilhas aí do mundo. Então o único estímulo que a noiva, a igreja espiritual precisa ter é da revelação de quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Amém, meus irmãos? Amém. Mensagem a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, ele disse, separa-te da tua parentela. É estranho como podemos mudar isso hoje. Deus chamou para a separação. Nós fazemos um apelo por misturadores. Deus separa o seu povo, o certo do errado. Amém? Há outros sermões aqui, o irmão Mano fala sobre as baterias também. Não vou ler, eu vou deixar esse texto aqui para depois você pesquisar. Certo? Quero ler aqui algo que o irmão Oliveira também comentou. Porque o irmão Oliveira aqui também chamou atenção para essa questão. Ele disse aqui, na sua série Quem é Este Melquisedeque, número 35, a música é bela, não o seu rock and roll sujo. Não tente trazer isto aqui por perto. Como eu disse, aquele bop, 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 bop e a batida. Se você se atrever a colocar uma bateria nessa igreja, essa coisa aí, eu vou pegar o martelo e eu vou quebrar isto. Porque eu comprei o martelo. Eu irei, não estou brincando com você, nunca tenha isto por aqui. Nós não somos desse rock and roll pentecostal, do evangelismo do Hollywood, sim. Sabe Deus o quê? Eu sou um ovo duro de quebrar às vezes, eu trato você com amor, eu te amo com todo o meu coração, mas ouça, perigo é perigo. Certo? Irmão Brian também, na ocasião, compartilhei isso com ele, ele me escreveu isto. Eu acho que a bateria traz para fora a natureza bestial nas pessoas e não é apropriado para o santuário de Deus. O santuário é um lugar santo, a bateria usada em rituais pagãos, ela nunca foi permitida no tabernáculo Brana, nem na igreja do irmão Livei e nem na minha. Certo? Agora veja, eu não estou aqui repreendendo nenhum ministro, nenhum tabernáculo que use esse instrumento. Cada ministro tem seu próprio ministério e cada um é responsável por ele. Não estamos aqui repreendendo, mas aqui não usamos o ritmo do rock. Tudo bem, meu querido, não há nenhum problema. Quer fazer isso, faça. Para mim não tem nenhum problema. Só estou dizendo que o irmão Brana não era de acordo, o irmão Oliveira também, o irmão Brian também não era de acordo. Mas você não tem que seguir isso, ok? Se você acha que consegue, com equilíbrio, com disciplina, harmonizar isso sem trazer o rock and roll do evangelismo Hollywood, amém, que bom. Só que, como o Oliveira disse aqui, perigo é perigo. Então, eu não quero correr riscos, tá bem? Eu prefiro ficar com esse evangelho aí antiquado, ultrapassado para alguns, que não é muito atrativo, sim, mas desde que nós tenhamos a verdadeira doutrina, eu creio que isso vai ser o maior estímulo que você pode ter para servir a Deus, para louvar a Deus e para adorar. A batida da bateria não vai fazer falta quando você tenha esse estímulo da revelação. Essa é a maior coisa que você tem que ter em conta. Certo? Eu quero entender que era isso aqui que uma banda chamava atenção. É para isso com que nós aqui devemos nos preocupar. Certo? Nós devemos nos focar em ter o Espírito Santo. Certo? Ele disse, uma banda que diz, Jeová Jiré, de 61, eles perderam o Espírito na reunião. O piano pode tocar, as baterias podem tocar, as mulheres com suas roupas apertadas o suficiente, como salsicha, correndo de um lado para o outro no piso, pulando para cima e para baixo. Deixe a música parar e eles param também. Acabou o estímulo. Certo? Acabou o estímulo. O estímulo não era a revelação, não era a palavra, era a música que estava lá estimulando seus órgãos sensitivos, seus ouvidos, sim. Mas ele disse, acaba a música e veja o que acontece. Deixa a música parar e eles param também. Brincos e todo tipo de coisa extravagante do mundo parece com algum tipo de mágico em vez de um santo. Amém. Então veja, o que uma banda aqui está dizendo para nós é que nada que atrai alguém apenas pelo emocional pode ser duradouro. Certo, queridos? Uma banda disse que a sua doutrina jamais foi edificada sobre emoções e sensações. E é isso que nós temos que fazer. Nossa vida, nosso cotidiano com Deus não pode depender de bons sucessos ou de alguma coisa dando certo. Não importa se as coisas estão dando certo ou estão dando errado para você. Você vai continuar crendo nisso. Porque você está pressurizado. Sim? Você sabe chamar o preto de preto, o branco de branco. A doutrina faz isso com você. Você se torna, como vou dizer, inabalável frente aos problemas. Eles vão poder te entristecer, é claro. Vão te tirar algumas lágrimas, mas a palavra diz que Deus conta cada lágrima de seus filhos que são derramados e guarda nos seus odres. Deus reconhece, Ele está atento à aflição de cada um dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus se preocupa com você, meu irmão e minha irmã.
Então, se você está firmado nessa palavra, e se isso te sustenta, esse é o maior estímulo, você não precisa de mais nada. Você não é guiado por emoção e sensação. É isso? Eu quero ler isso aqui que a mamãe vai dizer, já para concluir. Não tenhais medo. Jesus nunca disse, você sentiu isso? Ele disse, você crê nisso? Ah, mas eu não senti que isso vai ter um efeito. Não é para você sentir, você crê que isso é minha palavra? É isso aí. Se você crer, né, não é um caso de sentimento, é um caso de crer. Aquele que sente, não é aquele que sente, aquele que crê. Exatamente onde você está. Eu não digo que você não sinta algo. Eu sei que eu senti alguns sentimentos estranhos, mas eu nunca descansei a minha fé sobre um sentimento. Eu não posso edificar a minha doutrina sobre uma sensação. Tenho que edificá-la sobre o assim diz o Senhor pela palavra de Deus. Esse tem que ser o teu estímulo para você adorar, para você louvar, para você servir. Não é uma pregação, não é uma piadinha, não é uma bateria, nada disso. Mas, repito, nada contra os ministros que usam esse instrumento, não há nenhum problema. Quer fazer isso? À vontade. Nós não estamos aqui dizendo pode ou não pode. Só estou dizendo que uma banda não se sentia bem, certo? Mas se alguém acha que dá conta disso e ainda manter a doutrina pura, amém. Glórias a Deus. Que Deus continue guiando esse ministro. Né? Não estamos repreendendo quem usa esses instrumentos. Só estamos dizendo, olha, se é para estimular alguma coisa, então esse não é o caminho. Não precisamos disso. Para uma banda, um órgão, como disse o Mount Brian, um órgão, um piano, já seria o suficiente. Amém, meus queridos. Eu espero que isso possa ter ajudado. Não quero ir mais adiante aqui. É uma mensagem dura, eu sei. Mas o Rembrandt tratou disso e temos que tratar do que está na Bíblia e do que está na mensagem. O Rembrandt tratou bastante sobre essa questão. Vou colocar lá o texto depois disponível para você ler, estudar. São 15 páginas, então não li nem a metade do que está aqui, certo? E eu espero que isso possa ajudar os irmãos de alguma forma. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos a Ti por esse momento que tivemos, Senhor, para relembrar esses problemas que o Teu profeta teve quando esteve ministrando a Tua palavra. Porque ao mesmo tempo que ele se esforçou para trazer o teu evangelho à moda antiga, como ele chamava, havia um outro evangelho sendo exposto e fazendo frente ao evangelho dele, que ele chamou de evangelho de Hollywood. E infelizmente, Senhor, esse tipo de evangelho tem também tentado fazer frente a essa mesma mensagem que tentamos viver e pregar nos dias de hoje. Então isso que o teu profeta trouxe para o seu tempo, Pai, é atual para nós também. Mas nós cremos, Senhor, que tu estás aqui conosco, nos dando o verdadeiro estímulo da revelação, que vai fazer, que vai nos proporcionar sermos filhos melhores para Ti, o tipo certo de filho, aquele filho que vai ser adotado, no dia da manifestação dos filhos de Deus. Nós cremos que Tu está aqui com esse propósito, fazendo isso. Não é no evangelho, não é com um ministério exuberante, com muito glamour, com muita fascinação, como disse o Teu profeta, mas é de uma forma simples e humilde. E ele disse que é nessa forma simples e humilde que o teu ministério seria manifestado. E alguns poucos que estariam íntimos contigo dariam conta desse manifestar, deste teu ministério. Então, Pai, que tu nos ajude a nos mantermos simples. Não queremos ser melhores que os outros, apenas queremos ser melhores filhos para Ti. Independente de como os outros vão nos dizer que somos às suas vistas, mas o que importa, Senhor, é como somos aos teus olhos, Pai. Ainda que sejamos estranhos, ainda que estamos mal compreendidos, o importante para nós, Senhor, é ser bem compreendido por Ti, ser bem visto por Ti. É isso que queremos, é isso que nos importa, Pai. Se tivermos que viver um evangelho antiquado, que hoje não está atraindo tantos quanto deveria, preferimos viver este evangelho. E que Tu nos ajude, Senhor, e que isso seja um estímulo, e que isso seja só, Pai, que isso seja a única coisa que nos baste. Ajuda os teus filhos, Senhor, a serem pressurizados por esse evangelho simples antiquado, para se manterem firmes nos momentos de luta que o evangelho de Hollywood não vai lhes proporcionar. Porque temos visto muitos filhos teus caírem, Senhor. Que tu possa ajudar que eles se levantem, juntamente com um novo fundamento, o fundamento da Bíblia, o fundamento da palavra original. Nos ajude nisso, Senhor. Estamos aqui de pé porque estamos crendo que estamos nesse fundamento. E se estamos de pé, que Tu mesmo nos confirma, Tu mesmo nos segura, Senhor. Porque se dependesse de nós mesmos, já teríamos caído. Então, Senhor, nos ajude. Ajude os Teus filhos, Senhor. Alguns que fizeram pedidos aqui de oração, pedimos para que Tu visite esses lares, Senhor. Esse jovem que fez um concurso, está pedindo que uma porta de emprego se abra, que Tu conceda isso a este jovem, Senhor.
irmãos que perderam seus bens, um irmão que perdeu uma moto ontem, Senhor, restitua isso, Senhor. Satanás tem se levantado contra muitos dos teus filhos, mas nós cremos que, como dissemos, tu está contando e guardando suas lágrimas nos seus olhos. Então venha o socorro da tua igreja, Pai. Venha o socorro dos teus filhos. Queremos ser filhos melhores para ti, mas nos ajude, Senhor, porque não podemos por nós mesmos, não temos força, Senhor. Mas se tu estiver conosco, Senhor, se estivermos em teus braços, nós poderemos e venceremos tudo. Crendo que tu nos ajude e nos socorre, nós pedimos essas coisas, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.